Silvia. Olá, Silvia. Liga o seu microfone, por favor. Acho que a Mônica vai ligar para você. Seu microfone. Pronto. Bom dia a todos presentes agora. Eu sou Mônica Werneck, diretora do Green Rio. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar Green Rio. O webinar Green Rio Segurança Alimentar pós-Covid-19. Nós convidamos aqui para debater hoje duas pessoas extremamente importantes nesse setor, que a gente são parceiros nossos, que a gente espera que agregue bastante à nossa discussão, ao nosso tema. Então, a gente tem o prazer de apresentar a diretora da Sociedade Nacional de Agricultura e coordenadora do Centro de Inteligência de Orgânico da SMA, Silvia Wachner, e com a gente também o CEO da Coren Alimentos, Agricultura e Meio Ambiente, e também presidente da Câmara Temática de Agricultura Orgânica do Ministério da Agricultura, Luiz Carlos de Matea. E para debater com a gente, a Maria Beatriz Costa, que é coordenadora do Green Rio, que será a moderadora desse webinar. Bia, eu passo a palavra para você. Todos muito bem-vindos. Obrigada, Mônica. Bom dia, Mônica. Bom dia, Silvia. Bom dia, Dematê. Prazer muito grande estar com vocês nesse primeiro webinar Green Rio. E o tema que nós escolhemos, nós sabemos que vocês terão muito a contribuir. Eu gostaria de abrir essa, como primeira provocação para vocês, uma frase que eu tirei de um artigo do Marcos Janck, que é professor do INSPER e da Exalc, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. A forte relação entre zoonoses, sanidade animal e segurança de alimentos será um dos principais temas a serem revistos no mundo pós-pandemia. A pergunta que eu vou colocar para vocês dois, peço cada um que leve mais ou menos 5 minutos para responder, para depois a gente poder debater. A primeira pergunta é: o Brasil está preparado para essa exigência de transparência e rastreabilidade que esse mundo pós-pandemia irá cobrar, tanto pelos consumidores quanto pelos mercados globais? Eu gostaria de primeiro pedir a Silvia para responder e depois, em seguida, o Dematê. Doutora Silvia, palavra da senhora. Adorei isso de pós-pandemia, pensei quando. Então, eu, por lo menos, estou trancafiada aqui há 8 semanas em quarentena e vai de longe. E, ao mesmo tempo, pensei quando, no sentido que, se você escuta várias pessoas, médicos, infeccionistas, etc., até economistas, falando, bom, isto vem em ondas. Agora, os países vão abrindo aos poucos, pode vir uma nova onda. Então, pós-pandemia, quando? Vacinas ainda não estão prontas, imunidade de rebanho, possivelmente algum dia. Somos 7 bilhões no mundo, 200 milhões no Brasil. Então, pós-pandemia será 21, 22. Então, gostei de pós-pandemia porque mesmo é um otimismo nesta situação. Gostei. Agora, quando você fala de transparência, rastreabilidade, sobretudo segurança alimentar, eu vejo segurança alimentar de 2 pontos. E aqui tenho que entrar no inglês e vocês me desculpam, mas na situação que os americanos falam de food security e, ao mesmo tempo, eles falam de food safety. Então, quando você fala de segurança alimentar, a nível de rastreabilidade, a nível de transparência, a nível de Brasil exportando agronegócios, novos mercados, dentro do ponto de vista do grande agronegócio brasileiro, eu considero que estamos e Brasil vai continuar sendo um mercado muito interessante. A nível de segurança alimentar, quando penso a nível de food segurança alimentar, de food safety, ou seja, alimentação para nossa população, é o momento que eu
me sinto muito constrangida e muito assustada. Estou pensando que neste momento a Caixa pagou esta ajuda do governo, R$600, aproximadamente 50 milhões de pessoas. Temos 17 milhões que estão olhando os cadastros. Pelo que estamos acompanhando no Rio de Janeiro, e deve ser em outros municípios também, alguns municípios não compram para merenda escolar os alimentos. Temos problemas no PA. Então, dentro dos programas de alimentação para as escolas, para as famílias mais vulneráveis, para os alunos, temos sérios problemas no Brasil. Quando penso em food safety, nesta parte da segurança alimentar, penso em outra coisa. Não estamos pensando, lava as mãos, coloca gel, coloca máscara, lava outras vezes as mãos, coloca cloro e, bom, álcool, etc. Mas hoje está no jornal, aproximadamente, IBGE, 11,5% dos domicílios no Brasil não têm abastecimento diário de água. Acre é 63,5%. E dentro desta pandemia e os dados que temos, e sabemos que os dados neste momento não são os mais atualizados e falta testar, etc., são os estados do norte e nordeste, Ceará, Acre, Amazonas, os mais afetados. E são os estados com pessoas mais vulneráveis, onde menos temos água, são os estados mais pobres. Então, quando penso em food safety, essa parte da segurança alimentar, e penso nos vulneráveis, estamos falando de um país de milhões, e essa parte que me assusta muito. E estes vulneráveis, alguns trabalham quando têm emprego no agronegócio, já seja em cortar cana, às vezes, já seja em algumas trabalhadores de certas indústrias, etc. Então, para mim, a segurança alimentar é um pouco os dois lados. Food safety, food security. E pós-convite, eu penso, gostei, Bia é otimista, então, parabéns. Próximo, por favor. Demateu, obrigada pelo otimismo, vou morrer otimista. Demateu, vamos lá, você. Obrigado, Bia, obrigado, Silvia, obrigado a todos os espectadores aí, muito bom. Bom, eu vi um pouco, conheço, né, também o professor Marcos Jean, que de fato é um texto muito interessante. E, bom, o fato dessas zoonoses, né, Bia, isso vem acontecendo já de maneira bastante acentuada. Eu mesmo, na minha tese, por exemplo, doutorado, eu coloquei lá, isso já tem 5 anos, né, então o risco de pandemias, até eu mesmo cheguei a mencionar exatamente o risco de pandemias relacionadas às zoonoses, a potenciais patógenos aí que afetariam, né, animais e seres humanos. E então, assim, isso, claro, também não era nenhuma novidade. Essa questão vem se apresentando, pelo menos nos últimos 30 anos, né, com uma incidência bastante acentuada de epizootias, né, que vem acontecendo em animais. A própria China, antes dessa questão toda do Covid, já havia vivenciado um problema seríssimo afetando os suínos, né? Com a peste suína, Então, isso vem sendo... A frequência desses episódios vem aumentando. A OIE, né, vem alertando para uma série de fatores, e relatórios relacionados à OIE e à própria FAO já apontando a quantidade de doenças humanas relacionadas aos animais. Então, isso é um crescente, né? Então, isso é uma situação em que a gente precisa lidar com isso. Obviamente, eu acho que o que é importante nessa questão de segurança alimentar, Bia, é que mais do que, sabe, todos os trabalhos, se a gente olhar, nós vamos ver o seguinte, né? Nos últimos 40 anos, aí, todos os trabalhos nas áreas de agricultura e de pecuária, eles abordam, essencialmente, 90% deles abordando assim, como é que a gente pode produzir mais, né? Quer dizer, como é que a gente aumenta a eficiência e tal, e tal. Isso, obviamente, é algo que tem que ser tratado, mas eu acho que um ponto fundamental que gostaria de deixar até como
os órgãos de pesquisas, né? Como é que a gente pode estudar não só a produtividade, mas como é que a gente pode estudar os limites, como é que a gente pode conhecer mais os limites dos sistemas produtivos, né? Como é que a gente vai entender melhor qual é o limite de um bioma, por exemplo, né? Uma vez que nós estamos inseridos, o Brasil, sobretudo, tem toda essa diversidade de biomas, que ao mesmo tempo que pode ser, seguramente é um potencial gigantesco, mas ao mesmo tempo nos impõe desafios significativos no que tange a questão da conservação e de como nós mantemos esses biomas funcionando, promovendo seus benefícios ambientais, sem que nós os destruamos, né, através de mecanismos de processos de altíssima intensidade que vem surgindo. Então, eu acho que esse é o ponto fundamental para que a gente promova a segurança. No contexto do pós-Covid, eu acho que essa questão vai ser seguramente, e é nisso que a gente vê também um potencial muito grande dos conceitos, dos princípios, das ideias que permeiam a agricultura orgânica, os processos de sistemas agroecológicos, uma vez que eles trabalham também com essa ideia do local, não é? Eu acho que uma coisa que vai acontecer muito, Bia, e a todos aí, é que nós vamos ter que pensar mais no local, né? Claro, existe todos os fenômenos de globalização, mas o local vai ter que ser mais valorizado, né? Os sistemas localizados vão ter que ser mais valorizados. Nós vamos ter que entender mais o que acontece em nível de território, sobretudo. Então, cada vez mais, né? Nós vemos situações no mundo todo, até em relação à Covid. Por que um país ou uma região tem um comportamento, o outro tem outra? O que acontece, né? Então, acho que esse conhecimento todo vai nos levar a conhecer mais as questões localizadas, explorar mais, explorar no bom sentido, né? Explorar com os limites que os sistemas naturais nos impõem, dos sistemas locais, então entender como é que nós podemos melhorar a dinâmica econômica dos territórios, ao invés de pensar que um determinado estado ou uma região ela tem que ficar dependente da produção alimentar ou da produção de insumos, de produtos de outro local, e ela tem que sempre ser uma importadora. Mas como é que nós podemos fazer com que os territórios se desenvolvam, que explorem suas potencialidades? E essa potencialidade não é só uma questão da natureza, é a potencialidade cultural, é o saber fazer, é o conhecimento até de ancestral, não é mesmo? Então, povos indígenas, povos tradicionais, tudo isso eu acho que vai passar a fazer parte de uma agenda de segurança alimentar, não é? E eu acho que a minha percepção, particularmente, é que tudo que vem acontecendo vai fortalecer essa visão e essa capacidade de que a gente pesquise esses movimentos todos que se estabelecem nos territórios, não é? E fazer com que esse território se torne culturalmente, economicamente, socialmente dinâmico, a ponto de ser quase que, talvez não totalmente independente, alguns podem ser, mas seguramente valorizando e criando mecanismos de que essas dinâmicas sociais, essas dinâmicas culturais acontecendo atraiam não só processos de produção, mas também mecanismos do turismo, por exemplo, fazendo parte de todo esse conhecimento e esse compartilhamento. Eu acho que vai ser muito, muito interessante. E, de maneira geral, eu vejo isso, claro, não com muito otimismo, no sentido de que a gente deve enfrentar aí problemas seríssimos, né, de ordem econômica, e isso já nos impactando, mas que, superando tudo isso, tendo resiliência suficiente e serenidade suficiente da sociedade, nós iremos alcançar um processo mais interessante aí no futuro, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, Matheus. Um excelente comentário seu, da Silvia. Gostei muito quando você fala em questionar os limites dos sistemas produtivos. É muito importante esse respeito. Eu acho que essa pandemia traz alguns legados muito dolorosos, mas também nos expôs algumas chagas que estavam meio colocadas de lado, a desigualdade, as fragilidades que nós temos. E além dessa tendência da segurança, eu acho que essa busca de mercados regionais, mercados locais, a valorização dos mercados locais, dos produtores locais,
é uma oportunidade, os circuitos curtos, é uma oportunidade para o setor. Eu queria que vocês dois, que são dois atores importantes nesse cenário do setor orgânico, comentassem como é que vocês veem os desafios e as oportunidades do orgânico nessa nova lógica que vai valorizar, eu espero, mais a segurança do que o preço mais baixo. Eu acho que está mudando a lógica do consumidor, já é perceptível isso, a gente já percebe isso. E já que eu estou falando de orgânico, eu não posso deixar de mandar um abraço especial para o setor em nome da Maria Fernanda, que eu vi que ela está aqui, e ela foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre orgânico assim que nós entramos nesse cenário. Obrigada, Fernanda, e falando de você, eu estou mandando um abraço para todos. Mas vamos, então essa é a pergunta, como é que vocês veem o setor orgânico, oportunidades e desafios do setor orgânico, nessa nova lógica de consumo, tanto do consumidor local, indivíduo, como o mercado consumidor? Dematê, já que você está com a bola, continua, depois você passa para a Silvia, para ela fazer o gol. É, isso mesmo, Bia. E para dizer que, claro, por exemplo, sabemos que o Rio, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, tem a feira, né, o circuito de feiras orgânicas, e parece que, claro, sofreu aí, e praticamente as feiras de rua aí, né, sofreram com essas restrições. Algumas conseguiram se restabelecer ou criando mecanismos um pouco diferenciados aí dos produtores ou pessoal, né, os organizadores, fazendo com que consigam fazer entregas e tudo mais. Até depois vocês me passam um pouco, porque o circuito aí carioca de feiras orgânicas era algo importante, que nós temos assim, lidando com isso assim com muito cuidado. Tivemos assim até alguns contatos com agentes aí do poder público no sentido de fazer com que essas feiras retornassem, né, ou ganhassem alguma... Claro, com manuais de segurança sendo colocados junto com isso, toda a questão de protocolos aí em relação ao Covid. Mas esse é um ponto importante. Eu acho que aquilo que eu comentei um pouco, a produção orgânica, ela é muito interessante, né? Quer dizer, eu próprio, numa empresa como a Corin, posso dizer isso de maneira muito clara, em todas as crises alimentares, claro que a gente não enfrentou uma crise do tamanho dessa até então, mas as crises alimentares passadas, como, por exemplo, a carne fraca, como, por exemplo, os episódios de gripe aviária de 5 anos atrás, não no Brasil, mas que afetaram, né, a percepção das pessoas, como, por exemplo, as questões ligadas a toxinfecções alimentares, salmonela, coliformes e tal. É incrível quando isso se expande, quando as pessoas... os consumidores, a sociedade, enfim, passa a ter essas informações. É incrível como as empresas do setor orgânico, elas crescem, né? Então, a gente cresce nas crises, assim, como se os consumidores, de fato, nos reconhecem como algo seguro. Isso não é um fruto de um monte de dinheiro. Campanha. Não é, porque não é essa a realidade, né, de todos nós que estamos nesse segmento. Então, isso é fruto de uma coisa muito consistente, né? De uma imagem, de uma reputação muito consistente que os alimentos orgânicos, que as empresas relacionadas nesse ambiente desfrutam, graças a todo esse trabalho de muito sério, muito sério, muito sincero, né? De todos os agentes que até então estão envolvidos nisso tudo. Então, é incrível. E nesse caso não está sendo diferente, apesar do tamanho da crise afetando, claro, a gente, o futuro disso... A curto prazo é bastante incerto, né? Mesmo a curto prazo é muito incerto, mas ainda assim nós estamos vendo, né? Eu tive, antes de estar nesse webinar, estava numa reunião da Câmara Temática de Agricultura Orgânica. Os agentes da produção orgânica estão produzindo mais e vendendo mais quando encontram seus canais, né? Claro que as feiras sofreram com isso, então muitos produtores, principalmente produtores pequenos, sofrem com isso. Tivemos um problema sério, a Silvia citou, né, a questão lá dos programas de aquisição de alimentos, eles foram reavivados aí pela esfera federal, atingindo municípios. Sabemos que municípios já estão começando a comprar novamente diretamente dos produtores, então isso também abre um caminho fantástico, né, de que políticas públicas sejam e favoreçam esse desenvolvimento local, né? Poxa, faz alguma coisa mais sentido do que
os produtos de alta perecibilidade, principalmente, né, as legumes e verduras, sejam adquiridos localmente e que sejam entregues nas escolas, nas comunidades locais, do que nada parece fazer mais sentido do que isso, né? Sobretudo nesse ambiente que nós vivemos de busca de sustentabilidade, evitar o consumo de combustíveis fósseis e tudo mais, fazendo com que as produções locais e as dinâmicas econômicas locais se sobressaiam e consigam superar todo esse drama todo. Então, é isso. E a agricultura orgânica, obviamente, ela tem uma afinidade com tudo isso, essencialmente é onde nós trabalhamos, para fazer com que, favorecendo, né, o acesso. Você citou aí a questão das vendas diretas, enfim, dos ciclos curtos, né, de comercialização. Então, a agricultura orgânica ela tem muito para oferecer, para contribuir e para criar mecanismos que possam beneficiar não só aqueles que estão inseridos na agricultura orgânica exatamente como produtos certificados, mas todos aqueles que permeiam, né, esses mecanismos de produções locais. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Que bom ouvir isso. Você, doutora Silvia, o que você acha? Eu concordo, como sempre, com o doutor Dematté, e estou vendo aqui os chats. Então, abraço a Maria Fernanda, aos amigos da Embrapa, tem de tudo, tem vários amigos lá dentro. Eu concordo com ele em tudo. Agora, voltemos ao meu primeiro ponto. Mesmo com as ventas locais, mesmo dentro de um aspecto de segurança alimentar, não podemos esquecer uma coisa que até agora não veio, o tema de mudanças climáticas. Mudanças climáticas é muito importante. No Brasil, achamos que temos água ad infinitum e até a nossa morte dos netos, etc. Cuidado, não, as coisas não são assim. Então, temos um problema de mudanças climáticas que está óbvio. Temos um problema de zoonoses, como falou o doutor Dematté, muito claro que tem a ver com Covid e os outros coronavírus, pandemias anteriores. Então, isso é importante, as mudanças climáticas. Eu concordo com tudo que ele disse dos alimentos orgânicos. Eu acho que e as ventas locais, isso é importante e isso é o que os consumidores querem. Agora, da experiência que a gente tem como SNA, da experiência que estou tendo, isto é quase todos os dias, Maria Fernanda sabe, e vários mais, com a CEPORG, que a gente está trabalhando muito forte no Rio de Janeiro. Se bem os alimentos locais são muito importantes, o sistema ainda é frágil. Estamos falando de agricultores familiares. No Rio é um pouco diferente, são um pouco mais urbanoides, no campo, mais uma coisa assim. Mas, no caso da agricultura familiar, ainda temos pessoas que não têm DAP, ainda as pessoas que para vender para merenda escolar precisam de uma DAP jurídica, etc. Para ter todos os instrumentos, os documentos que exige o governo, é complicado, não é fácil. Precisa alguém dentro da cooperativa, organização, ter um conhecimento, alguém que também tenha acesso à internet. Olha, que nesta crise... as filas que temos na Caixa, de pessoas que não têm CPF, de pessoas que não têm celular e que não têm internet, são grandes. Então, um pouco isso afeta também a produção orgânica. Então, a produção orgânica é importante, mas está dentro de um contexto chamado Brasil, com todos os problemas. Fecha as feiras, o prefeito do Rio, sexta-feira, depois blá, 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 não, segunda-feira se abre. Agora temos outra vez a coisa, não, talvez o Rio entra em fechamento completo, lockdown. Imagina se você é o produtor de orgânicos, trazer da Serra, que não fica tão longe, 2 horas daqui, seu produto até a cidade. Vários perderam seus produtos e perderam dinheiro e seu tempo. Sexta-feira passada, porque fecha as feiras, não fecha. Isso é muito complicado. Então, a produção orgânica é importante, mas depende da parte pública. Então, concordo com o Dematté. Por outra parte, estamos vendo isso no Rio de Janeiro, através de uma cooperativa importante, viu-se que um supermercado e governo, tem vários parceiros públicos e privados que entraram, para que o supermercado comprem alimentos da agricultura familiar. Muito bem. Fantástico, perfeito, entra varejo, se vende mais. Muito bem. Problemas. Código de barras. Como se faz?
embalagens, como se faz? Que está bem para um varejo maior ou para uma Corim, mas para um agricultor familiar, uma associação, essas coisas são, eu não diria montanhas, mas são pequenos muros ou pequenas muralhas que a gente tem que ultrapassar, e é complicado. Então, esse conhecimento tem que ser passado aos produtores, sejam familiares. Outros estão vendendo para comércio eletrônico, que é o que mais está crescendo. Muito bem, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, o comércio eletrônico precisa de variedade, comércio eletrônico quer negociar, comércio eletrônico não paga em seguida ou como chama? Cash, como nas feiras, mas comércio eletrônico pode tomar um tempo. Varejo pode tomar 45 dias, pode tomar 90 dias. São todas coisas que o pequeno produtor, seja pequeno produtor convencional ou de orgânicos, com os que ele tem que tratar dia a dia, e são coisas que são muito complicadas. Então, precisamos ajudar eles, porque neste momento a agricultura orgânica é importante. Mudanças climáticas, eu acho que mencionei. E então, a parte preços dos produtos. Alguns são bons, outros não são tão bons. Os produtos no varejo começam a ser caros. E nosso interesse é que o produto orgânico, ou ser saudável, vai para todos, cubra todo o Brasil e não seja para uma elite. Ainda tem certos produtos que são para uma elite. E isso é um problema. Encontrar canais, como falou Dematté, é muito importante, e a venda local. Rastreabilidade, acho que em 2019 veio alguma questão, IN, decreto, alguma coisa do governo que falava que os produtos todos, não só orgânicos, os verdes devem ser rastreados. Os orgânicos têm uma rastreabilidade, mas um pouco certos varejos começaram a exigir, e alguns orgânicos estão fazendo, mas entidades maiores, como a rastreabilidade, já seja por código de barras ou por QR codes. Isso custa e precisa todo um tipo de conhecimento dos produtores. Então, também essas partes têm que ser aprendidas, se vocês querem, a gente tem que entender essas partes. Então, eu diria, então, até que chegamos ao pós-Covid da Bia, dentro do seu optimismo, chamemos 18 meses ou 24 meses, uma coisa assim, e espero que seja antes, Bia, não me olhe com essa cara. Espero que em isto a gente consiga que estas redes, que o setor público, privado e o terceiro setor se unam mais, colaborem mais e ajudem para que estes alimentos orgânicos, agroecológicos, agricultura familiar, cheguem aos produtores, para que os produtores cheguem aos consumidores, desculpem, que os consumidores aprendam a valorizar o que estão comendo e o que estão consumindo. Agora, parênteses, muitos estão entregando cestas de alimentos a domicílio. Então, aqui, parênteses, cresce mais e penso nossa Maria Fernanda. Quando compram alimentos orgânicos, consumidores, peça ao produtor orgânico que mostre que é certificado, que indique que está dentro do Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura. Ou seja, seja atento, porque lamentavelmente estamos vendo muitos casos de pessoas que falam: eu entrego cestas a domicílio, meus produtos são orgânicos, e a pergunta é: são orgânicos? É só isso. Obrigada. Obrigada, Silvia. Obrigada, Dematté. Excelentes contribuições. Realmente, a questão a demanda para a compra online aumentou enormemente nessa quarentena, então é uma oportunidade do setor orgânico ocupar esse espaço nesses canais. E eu acho que um desafio que a Silvia levantou, a questão climática, é uma crise paralela que está acontecendo, a pandemia, e que já vem antes e que também está mandando a sua conta. E dentro dessa questão econômica que nós estamos sentindo, que vem uma onda séria na questão econômica, eu acho que essa quarentena podia ser o momento, já que o consumidor está identificando finalmente orgânico com saúde, associando essa relação,
e segurança, é o momento da gente estruturar esses desafios todos, essas oportunidades todas, e fazer parcerias público-privadas, buscar medidas estruturantes. Permitam só, antes da gente continuar, um texto que eu peguei dentro de um trabalho da Organização Mundial de Saúde que diz: o objetivo do gerenciamento de riscos associados à segurança alimentar é proteger saúde pública, controlando esses riscos por meio de seleção e implementação de medidas apropriadas. Eu acho que a gente tem um enorme desafio, antes de qualquer coisa, que é levar saneamento para 100 milhões de brasileiros que ainda não têm coleta de esgoto. É muito difícil você cobrar segurança alimentar para 100 milhões de pessoas que não têm coleta de esgoto. Então, eu acho que isso tinha que ser o ponto zero para a gente poder trabalhar daqui para frente e aproveitar, criar um legado positivo. E eu acho que o momento é agora. Como é que vocês veem a possibilidade de medidas estruturantes, de uma contribuição de medidas estruturantes, para poder cobrar efetivamente, inclusive consertar, curar essa chaga do saneamento básico, que é uma vergonha para o Brasil? Silvia, começa você e depois, por favor, Demartê. Eu sou estrangeira e não devo falar de política, lembrem, até pelo sotaque. Não é política, é uma questão sanitária humana. De acordo. Não, estou brincando. Pior, eu comecei falando de 11%, está no jornal de hoje, não tem água. Acre no 63% sem água. Então, isso de falar, coloque gel, lave as mãos, conversa fiada, mais ou menos. Então, temos um problema desta pandemia. Não, você tem toda a razão. Eu espero que com esta pandemia, que é muito cara a nível de mortes, a nível de gente doente, é muito caro. Cada brasileiro que morre me dói. Oficialmente temos 8.000 mortes, possivelmente não chegamos ao nosso ápice. Cada pessoa que morre, cada pessoa que fica doente me dói. E nos deve doer a todos. É muito grave. Ao mesmo tempo, cada pessoa que não tem água para lavar as mãos e cada pessoa que não tem esgoto, eu já subi algumas favelas aqui no Rio. É triste, é muito triste. O carro da Conlurb está lá embaixo, feliz. E o esgoto está lá em cima, as pessoas jogam. E tem que morar com isso. Aqui no Rio de Janeiro, Botafogo, Santa Marta, se passa isso. Que na teoria é a favela mais... se vocês querem, que recebeu mais ajuda, uma coisa assim. Mas a realidade é essa, e tem pessoas morando lá. Então, ao mesmo tempo, na economia nos vai custar. Vocês veem, o Paulo Guedes e todo mundo está ficando muito nervoso. Guedes está falando até de emitir moeda, se é necessário. Está se falando de um PIB brasileiro que vai encolher 5 ou 6%. Esse é meu gato, minha gata Lulu, mas tudo bem, está chorando. Fiquem tranquilos, não tem fome. Então, a situação para a economia brasileira também é muito, muito cara. E eu espero, Bia, que com isto, não sendo política, os políticos acordem de que não se pode construir um país dentro disso. Você mencionou 100 milhões de esgoto, outros sem água. O sea, não podemos construir um país, não podemos construir uma nação para 200 milhões de brasileiros. Todos estamos no mesmo barco. Então, ao mesmo tempo, espero que isso acorde as empresários, acorde donos de banco, aunque está começando a entrar um pouco de dinheiro também para hospitais, etc., um pouco de filantropia. Acorde um pouco na generosidade de todo mundo, que até agora o que se está vendo são entidades, se vocês querem, mais ou menos do terceiro setor, ou entidades privadas que estão fazendo uma coisa. Ontem escutei, por exemplo, CUFA, não sei se o nome, CUFA, não sei se conselho, uma coisa assim, de favelas que estão levando cestas de alimentos básicos para as favelas. Temos outras pessoas, outras organizações que estão começando a fazer isso. No Rio tem até alguma grupo solidário, mas não é suficiente. Precisamos que os políticos
as empresas, os donos de bancos e a parte pública entendam isso, que um país se constrói com todos os 200 milhões de brasileiros. Okay. Obrigada. Matê, pensa num projeto estruturante que seja uma oferta, uma contribuição, porque é uma cobrança. Eu acho que a gente tem como fazer esse projeto, sugerir um projeto estruturante. Eu estou vendo tantas sugestões aqui interessantes, tudo que você falou e a Silvia falaram, de que maneira a gente pode colocar isso, otimizar as oportunidades que surgem. Eu vou dar um exemplo que eu acho que o setor de agroecologia orgânica poderia fazer ocupar um terreno. Vai ser lançado dia 20 de maio o programa Bioinsumos, pela ministra Tereza Cristina, no Ministério da Agricultura. Isso é um setor dentro do setor, dentro do agro, bioinsumos, é um cenário que o Brasil pode ocupar um protagonismo, você sabe isso muito bem. Eu me lembro disso ter sido levantado há muitos anos na Câmara Temática. Como é que a gente consegue agregar a importância do setor orgânico dentro do bioinsumos, o papel que é estratégico que terá dentro de um programa tão importante que vai ser lançado agora, dia 20 de maio? Bia, de fato, esse seu questionamento, essas questões estruturantes, é um desafio gigantesco, né, para qualquer um. É verdade, eu sei. É claro que né, quando a gente fala nesses 100 milhões de pessoas que não têm acesso nem mesmo a um esgoto, é algo que nos envergonha acima de tudo, né? E gostaria até que as pessoas sentissem mais, né, que a sociedade em geral sentisse essa pressão, nesse contexto. E para isso precisa de educação, precisa, né? Então é claro que a gente vai falar aqui de coisas óbvias e até meio tautológicas, assim, no sentido de que meio que correr atrás do rabo. Essas coisas a gente já sabe, né? Nós temos um problema seríssimo de relação da sociedade com seus governantes, né? Então isso tudo cria desconfiança, cria situações cada vez difíceis, cada um protegendo o seu, e vivemos nessa sociedade tão dividida, o que é uma pena. Mas e eu ia falar isso justamente do aspecto da agricultura, quer dizer, aquilo que eu conheço e que acredito acima de tudo é que nós podemos construir uma agricultura resiliente, uma agricultura mais justa e que seguramente vai trazer benefícios. Então, naquilo que você está falando, no contexto, por exemplo, do programa de bioinsumos, ou de tudo aquilo que pode ser construído nos processos de educação e de conhecimento, não é? Levando essas informações, não só a informação, mas assim, o conhecimento sobre sistemas produtivos sustentáveis, acima de tudo, eu acredito que isso tem um potencial gigante para modificar a sociedade, né? Eu diria que nós trabalhamos com uma concepção assim de que o alimento, aquilo que nós trabalhamos com a questão da agricultura natural, Mokichi Okada como uma pessoa que escreveu sobre isso, escrevendo assim, ele, né, deixou muito claro dentro da concepção dele que a agricultura é um pilar de sustentação de uma nova civilização, né, de uma civilização que ele chamou de ideal, isenta da doença, da pobreza e do conflito. Então nós trabalhamos essencialmente com isso, quer dizer, a agricultura ela não é algo que está aí só para produzir, mas ela é a mantenedora de serviços de uma sociedade sadia, de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade justa, né? E de pessoas capazes de pensar de maneira positiva e construir uma sociedade melhor. Então, eu acho que a agricultura orgânica, a produção agroecológica, ela tem um papel extremamente fundamental e estruturante nisso tudo. E o programa de bioinsumos, Bia, que você lembrou muito bem, ele é como se fosse um tijolo a mais nessa construção, né? Ele não é o todo, mas ele é uma parte muito importante, uma ferramenta de trabalho, de compreensão, de conhecimento. E você, como membro da Câmara Temá, sabe que há quantos anos isso vem sendo tratado. Isso foi tratado até antes, também ao longo desse processo todo, no âmbito da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que infelizmente foi extinta, mas que fez um trabalho muito interessante. Um dos trabalhos assim muito concretos que ela fez foi justamente no âmbito da chamada Subcomissão Temática de Insumos,
né, no qual eu tive a oportunidade também de fazer parte e presidir essa subcomissão temática. No âmbito dessa subcomissão temática, nós encaminhamos várias demandas, cartas e tudo mais para o ministro da Agricultura, para os setores do Ministério da Agricultura, para o Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para que o programa de bioinsumos fosse criado. E, felizmente, o começo, já no final de 2018, ele foi efetivamente criado. Não é a Mariane Carvalho Vidal, pesquisadora da Embrapa, foi nomeada para ser a coordenadora desse programa, que fica abrigado a Mariane, né, na Secretaria de Desenvolvimento, Irrigação e Inovação do Ministério da Agricultura. Eles construíram, junto com a iniciativa, com a participação social, esse programa. E o programa está para ser lançado agora no dia 20 de maio pela ministra da Agricultura. Ele é uma coisa geral, assim, ele é um escopo geral do que seria esse programa de bioinsumos. Depois ele vai ter que ser muito trabalhado, e aí já tem a participação da Embrapa, a participação de órgãos de pesquisa estaduais e a iniciativa também privada com potencial para participar disso, uma vez que as chamadas sejam feitas, né? Então, imagine, nós temos o potencial para oferecer isso para a sociedade, para os produtores, para os técnicos, no âmbito da produção vegetal, no âmbito da produção animal, no âmbito da aquicultura, não é? No âmbito enfim, de todos esses sistemas produtivos, passando a trabalhar com essa concepção de uma agricultura uma agricultura biológica, uma agricultura que tome em consideração a dimensão da natureza, né, dentro das suas concepções. Então, isso tem um potencial muito, muito grande para acontecer. Até um pouco antes desse webinar que nós estamos participando, estava na reunião da Câmara Temática de Agricultura Orgânica, que nós conseguimos fazer uma reunião oficial, né, através das mídias, através dessas plataformas digitais, e houve uma apresentação da SPD, né, que é o setor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, com todas aquilo que eles vêm fazendo, as carteiras de projetos que estão acontecendo, alguns muito, muito interessantes, alguns já com resultados assim para serem apresentados nesse contexto da produção orgânica e agroecológica. E me comprometi assim, nós precisamos fazer essa divulgação, nós precisamos fazer isso Exatamente. chegar. Esse é o problema, como é que a gente faz chegar? Infelizmente, Bia, eu acho que esse é um ponto estruturante também. O Brasil não tem ainda aquela cultura da relação da iniciativa privada com os setores de pesquisa, não é? Exatamente. Com as universidades. As universidades são tão isoladas, é quase que uma ilha, não é? A relação entre o setor privado e as universidades, ela é muito, muito ruim no Brasil ainda, infelizmente, não é? Eu tive a oportunidade, durante o doutorado, de ficar na Dinamarca, um país que faz muito, que tem políticas fazendo isso. Quer dizer, então, a pesquisa indo aproximando, né, as iniciativas privadas para que isso transcorra. Claro, a gente tem uma série de experiências, Alemanha, enfim, uma série de países que fazem isso já com certa maestria, e nós ainda estamos engatinhando nisso, algumas iniciativas, né, de órgãos financiadores de pesquisa tentando fazer isso, mas essa é uma questão estruturante, sem dúvida nenhuma, que teria que ser muito mais desenvolvida. A gente tem que fazer com que essas pesquisas e conhecimentos cheguem às pessoas e criar as redes para que esse conhecimento seja canalizado e transmitido e transferido de maneira adequada. Isso certamente deverá ser um outro legado da pós-pandemia, porque a valorização da ciência e da pesquisa, que tem sido muito negligenciada, infelizmente. Existem inúmeros institutos de pesquisa do maior valor. Ontem mesmo a gente conversou com pesquisas que estão sendo feitas no interior do estado do Amazonas, de altíssimo nível, e que a gente sabe a dificuldade logística que existe. Não é só pegar um Uber, você tem que pegar um barco, levar 3 dias no barco, e, enfim, essa realidade precisa ser mostrada, e essa valorização da pesquisa, mais do que nunca, tem que fazer parte de algum projeto estruturante
E eu estou vendo aqui várias perguntas comentando exatamente isso. Como é que seria a organização? Como é que você vai valorizar esses institutos de pesquisa que existem e que estão sendo negligenciados? De que maneira a gente pode buscar recursos, inclusive no exterior, para ajudar e fazer um pool de pesquisadores, de institutos de pesquisa que tragam esse valor agregado e informação também. São outras perguntas que estão sendo colocadas aqui. O consumidor tem que ter informação sobre o que ele está levando para casa, o que ele está comendo. E aí eu acrescentaria, além de segurança alimentar, a questão da soberania alimentar, que é um outro tema muito importante, quando que a gente tem biodiversidade, conhecimento tradicional, e dentro do bioinsumos desse programa será a questão das sementes, é importantíssimo, também já foi levantado aqui, e isso é soberania. Como é que vocês veem daria até um outro painel, soberania alimentar, porque aí entra... Sem dúvida. É uma discussão... Se me permite, Silvia, eu queria só aproveitar aqui um gancho que até do chat, né? Eu vi a questão da PEAPO, né? Isso. A questão da PEAPO, que são as políticas, os programas, ou programas ou políticas estaduais de agroecologia e produção orgânica. Alguns estados têm isso, já foram assinados, outros, eu acho que a maioria dos estados brasileiros ainda não tem. Eu diria que e os órgãos de pesquisa estaduais também, que foi aqui uma questão, né? Não é só a Embrapa. Eu citei muito só a Embrapa, porque, de fato, é onde a gente tem a participação na Câmara Temática, é onde a gente... Mas os órgãos de pesquisa estaduais, infelizmente, né, com todo esse sofrimento orçamentário, têm enfrentado aí problemas seríssimos. Mas eu diria, viu, quem fala aí da questão... Claro, essa questão dos estados é fundamental, e esses órgãos de pesquisa vão retomar a importância na medida em que os sistemas agrícolas se voltarem um pouco mais para o local, sabe? Eu acredito que é um pouco essa dinâmica, né, que pode acontecer e que deveria acontecer, sem dúvida nenhuma, através dos governos estaduais que valorizassem isso e que estudassem as suas regiões, né, as suas áreas, os seus potenciais. Então, obviamente, o Rio de Janeiro difere de São Paulo, que difere dos estados do Centro-Oeste, que difere mais ainda dos estados do Norte e do Nordeste. Enfim, se não houver essa perspectiva, então eu acho também que entra naquilo que você falou dessas políticas estruturantes. E a questão da soberania, Bia, puxa, isso é algo... Meu Deus, nós temos que urgentemente trabalhar nisso, né? Isso. A gente sabe o quanto a gente sofre aí com a questão, por exemplo, das sementes orgânicas, né? Com a dificuldade de promover, e por mais que a gente faça, não dá para dizer assim que nós vamos produzir semente orgânica para o Brasil inteiro, sabe? Não é só pela questão de quantidade, é pela questão de adaptabilidade, não é? Nós temos as questões, são locais, então um tomate, uma semente aqui desenvolvida aqui, com características, não vai servir imediatamente para uma questão lá ou todas as plantas, né? Quando a gente está falando todas as plantas com esse potencial alimentar. Então, a preservação da nossa genética, daquilo que nós temos, os mecanismos. Nós da Corin fizemos recentemente temos um contrato com a Embrapa novamente na questão da genética de galinhas, por exemplo, né? E nós fizemos isso não é porque assim, ganhando dinheiro com isso, não, Bia, sabe? É mais no sentido de como é que a iniciativa privada pode contribuir para sustentar alguns processos que são fantásticos, né? Pessoas profissionais que trabalharam naquilo e que promoveram um material genético importante e que está lá e que como é que se usa e como é que faz isso ser economicamente, entrar na dinâmica econômica, né? Então, foi uma iniciativa da Corin no sentido de como é que a gente pode favorecer isso. E aí outras questões também ligadas, por exemplo, ao feijão, a Embrapa, novamente lá de Goiânia, né? A Embrapa Arroz e Feijão, a produção do milho orgânico, que nós estamos aí já no 10º ano, e também com relação com o órgão, nesse caso com o órgão estadual, que é o órgão da Secretaria do Estado aqui de São Paulo, no caso do milho. Enfim, procurando fazer isso, mas eu diria que, nesse caso especificamente, a Corin e algumas outras empresas do setor orgânico fazem isso, mas nós precisamos incentivar muito mais essa aproximação, né? E eu acho que, com isso, nós criaremos também mecanismos para
proteger a soberania alimentar dos nossos povos, também pensando nessas dinâmicas de relação mais próxima com as iniciativas de pesquisa e de desenvolvimento e fazendo com que isso seja devidamente colocado, né, à disposição dos produtores, dos técnicos, enfim, de todos os agentes, dos empresários, enfim, que estão trabalhando nas cadeias produtivas de todo o nosso país. Certamente, soberania alimentar é uma agregação de valor que eu acho que a gente poderia trabalhar. Silvia, esse é o último item, que antes nós falamos de segurança alimentar, mas acabou entrando soberania alimentar. O Demateu falou muito bem, queria ouvir a sua opinião. Eu concordo. E aqui começo a falar. Primeiramente, temos a Mariane Vidal dentro do chat, então a gente falou dela. Lembro que o ano passado no Green Rio, no Green Rio, painel organizado pela SNA, ela foi uma das nossas palestrantes. A nível de deu muito prazer. A nível de bioinsumos, eu lembro, desejo lembrar que a SNA já fez 2 eventos na SNA. Tínhamos alguém da Pesagro, Maria do Carmo, que falou, porque Maria Fernanda está falando aqui, que falou de certo tipo de insumos, uns 3 anos na SNA, o ano passado no Green Rio. Então, são eventos que na SNA a gente tem organizado algumas vezes, é um tema que é importante e que a SNA toma para si. Ciência e pesquisa, estou 100% de acordo. Temos institutos, além da Embrapa, em alguns estados, institutos bons que trabalham com agricultura familiar, e não só com com agricultura orgânica, não só com agricultura orgânica, mas também pesquisam para o agronegócios. Temos universidades agrícolas importantes, como Exalc, Viçosa, USP. Ou seja, a ciência tem que ser valorizada. E a ciência, espero que esse um dos legados, legado é uma palavra dura pensando em Covid, um dos resultados desta pandemia seja uma valorização também da ciência da pesquisa dentro das universidades. Mesmo a nível médico, temos pesquisas interessantes. Alguém falava ontem em um webinar da Harvard, as pesquisas que saíram da Fiocruz ao respeito de Zika. Então, temos pesquisas na parte agrícola, na parte de medicina importantes nas universidades, e isso deve ser valorizado. Agora, voltemos a seu tema, e aqui um pouco me refiro a uma palestra que escutei, uma apresentação desses webinars, da ex-ministra, ou ministra Isabel Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente e também é diretora da SNA e membro da Academia da Agricultura, que ela mencionava várias coisas. Além das mudanças climáticas, ela mencionava a água, ela mencionava, a nível do Brasil, inovações na parte agrícola, de uma economia circular, a gente não mencionou isso é muito importante também, e uma economia verde, seu tema favorito, bioeconomia, estamos falando de uma economia verde. Então, uma vez que escutei, ela também falava de produção com impacto menor de carbono, digamos, talvez também recuperar carbono, que tenha uns programas já, Renova Bio, etc., que se está pensando dentro do agronegócio brasileiro a respeito. E pensei o seguinte, o Brasil é criticado, e o ano passado foi muito criticado a nível de desmatamento, Amazônia, incêndios, etc. Se um dos resultados desta pandemia poderia ser um Brasil diferente, um Brasil mais, se vocês querem, uma economia mais circular, uma economia mais verde, uma marca, seria uma marca Brasil, não só dos alimentos orgânicos, mas uma marca Brasil que englobe todo, os bioinsumos, digamos, respostas a mudanças climáticas,
de uma economia mais verde, uma economia mais circular. Isso poderia ser um pouco, se vocês querem, a marca, um brand do Brasil que nos colocaria a outro nível internacional, porque o Brasil, a nível de agronegócios, continua exportando, continuará a exportar. Mas esta marca Brasil deveria ser diferenciada dos outros países. Então, a parte de uma economia mais verde, que ela chamava de green economy, todo vai em inglês, não me pergunta por quê, mas é assim, seria um ganha-ganha para o Brasil. Então, eu queria também deixar esse recado. Obrigada, Silvia. Eu também concordo que o Brasil trabalha pouco o que se chama de soft power, a imagem do Brasil, que poderia ser o grande protagonista na biodiversidade, na bioeconomia, mas isso também vai ser outro seminário, senão a gente não termina. Dematê, tem algumas perguntas para você, não sei se você está acompanhando aí, você quer comentar algumas questões sobre a convivência com feira na feira, como é que você pensa, a Cores já pensou em participar de feiras com seus produtos, como é que você vê, como é a dificuldade de encontrar produtos em algumas regiões, produtos da Cores especificamente, e eu acrescento ainda no estruturante, isso foi para o Dematê, mas não, estamos falando de fazer uma proposta estruturante. A questão das feiras, a questão do contato direto do produtor com o consumidor, isso é muito importante a gente trabalhar, e a informação e a valorização. Eu acho que isso aí tinha que ser dentro de um grande, macro projeto, as feiras tinham que ter essa relação produtor-consumidor, deveria ter um destaque que não mereceu ainda. Mas isso é uma opinião pessoal. Vamos lá, Dematê, não sei se você está... Teve várias coisas aqui, Bia, é muito interessante, né? Pena que o tempo, é claro, teve até no comecinho alguém falando sobre... Eu já estou segurando vocês além do tempo, mas é que está muito bom. Não, antes um pouco... Não tem problema, eu estou tranquilo agora. Antes um pouco até alguém falando sobre a agricultura urbana, não é? Isso. Então, tem várias situações, eu acho que, puxa, eu fico pensando, caramba, se eu fosse um prefeito, um governador, eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era o seguinte, era estabelecer algumas áreas, estabelecer um perímetro, né, para promover uma agricultura periurbana, para começar. Eu acredito que as cidades seriam muito protegidas, né, na medida em que essa agricultura periurbana criasse diversidade biológica, criasse diversidade de espécies, não poluísse, né, o solo, a água, com agrotóxicos, por exemplo. Então, protegeríamos a população da cidade, né? Isso, claro, não acontece em cidades do porte do Rio, São Paulo e tal, mas acontece em cidades que estão no centro-oeste, quando os aviões pulverizando agrotóxicos, né, afetam as pessoas. Isso é uma pena, uma pena. Isso eu diria também que é uma vergonha. No mínimo, eu penso que os vereadores deveriam ter a preocupação em estabelecer um perímetro onde as pessoas elas estejam protegidas. Elas não estão protegidas. Isso é um erro dramático, afetando a saúde das pessoas, impactando a sua competência imunológica e, portanto, fragilizando para o aparecimento de doenças, sejam elas novas ou velhas, né? E criando pressão sobre os sistemas de saúde, gastando e usando recursos que poderiam ser investidos em áreas mais estruturantes, não é? Exatamente. Então, isso é uma pena que esse ciclo vicioso aconteça. Quem sabe aí isso tudo a gente comece a ter ações que comecem a modificar isso, não é? Então, é isso. Eu acho que também uma coisa interessante, Silvia, a gente tem visto, né, as pessoas mais preocupadas em terem suas hortas em casa, não é? Isso é algo também, eu acho que é um movimento fantástico. Os prédios, né, em cima, o pessoal usando para ter algum tipo de horta. Eu acho que essa experiência coletiva, eu tenho na minha casa lá uma pequena hortinha. Ontem, anteontem, comemos alface e rúcula dessa alface que está em casa, né? Minhas filhas lá cuidando.
É um lugar que não pega muito sol, então ela não ficou assim muito, né, a cabeça muito desenvolvida, mas mais um sabor fantástico, delicioso, de sementes orgânicas, né, aqui da Core. Olha, que luxo, Então, olha, eu faria um programa grande de hortas em casa, por exemplo, fazendo as pessoas, uma vez que elas passam a ter essa experiência, elas passam a ser consumidores muito mais seletivos, elas passam a ser consumidores que vão no supermercado, onde forem, e vão ler, e vão procurar se informar, e vão adquirir, mesmo, sobretudo, superando um pouco essa questão do preço, né, que essa questão vai ser resolvida também, porque é muito mais cara a produção convencional do que as pessoas acham que ela é. Não é? As pessoas elas veem preço na gôndola do supermercado, mas ela custa muito dinheiro, ela custa dinheiro do contribuinte, ela custa dinheiro da sociedade para sustentar todos os impactos que essa agricultura gera. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, por experiências pessoais de mais de 30 anos, que uma agricultura orgânica ela é muito mais barata do que uma agricultura convencional e cabe à sociedade criar os mecanismos para que isso chegue à mesa, né? Chegue às gôndolas, à mesa e às feiras de uma forma adequada. Cabe aos nossos políticos, aos nossos governantes terem essa concepção, essa compreensão para que isso efetivamente aconteça. Bom, você começou a tua fala dizendo que se você fosse governador, você faria isso. Me avisa quando você se candidatar para eu mudar meu domicílio eleitoral, porque eu gostei muito das suas propostas. Mas obrigado. Essa questão que você levantou de horta em casa e etc., eu acho que você faz a mudança, você age localmente. Eu acho que esse pertencimento do consumidor, ele fazendo o seu... Como já está acontecendo, eu espero que isso seja um comportamento que fique, que se amplie, de cada um fazer a sua parte, e isso vai crescendo num círculo virtuoso. Não sei se a Silvia concorda e queria que ela comentasse isso, dessa iniciativa de cada um fazendo a sua parte. E na questão relação urbano-rural, isso é um dos temas, eu já adianto aqui para vocês, que o Green Rio esse ano, por causa da pandemia, nós vamos fazer um Green Rio virtual em outubro, e esse será um dos temas que a gente vai discutir a relação urbano-rural, sobretudo para motivar, como é que você motiva os jovens a valorizar o espaço rural e como é que o urbano se dá conta do débito, do crédito que ele tem, do crédito que o rural tem e que não é reconhecido. Mas, enfim, isso também é outro seminário. Estou falando vários seminários que vão surgir. Mas, Silvia, fala você agora um pouco dessa questão. A nível de hortas, confesso que se eu coloco meu dedo em vaso de qualquer planta, a planta desaparece, morre e tchau. Não acredito. É óbvio. Mas Dolores, que trabalha aqui em casa, adora plantas, cuida, e temos um pé de pimenta biquinho e um pé gigante e muito bom de pimenta peruana. Eu não coloco minhas mãos porque não posso perder a pimenta peruana, de maneira que em casa aqui também temos 2 pés, e às vezes temos os pequenos tomates que ela também cuida. Eu só olho, porque nunca se sabe que se pode passar. Não, estou fora dessa brincadeira, estou de acordo, 100% de acordo. Isso ajuda para a pessoa da cidade, e os jovens, e as crianças, e todo mundo a valorizar que é uma planta, que essa coisa pode morrer, que precisa água, cuidados, etc. E o tempo que toma, não ir ao supermercado ou à feira e pegar, senão a alface toma, acho que são 60, 90 dias, etc. Isso é muito importante. Agora, urbano-rural, isto é um problema há muito tempo. Eu lembro uns anos atrás, justamente para valorizar isto, foi feito uns comerciais, uma propaganda, se gastou bastante dinheiro na televisão para falar do agronegócios, etc., para explicar que agronegócios não era um inimigo, e tratou-se de que a parte urbana entenda. O resultado não foi muito bom. E acho que nesse ponto de valorizar o campo, valorizar o produtor rural, valorizar o que se produz no campo, valorizar a pecuária, valorizar os animais, valorizar de onde vêm nossos alimentos, é um trabalho que tem que ser feito pela gente todos os dias.
colocar propagandas nas televisões, etc., não funciona. As hortas podem ser o primeiro passo. A outra coisa também tem agora coisas colocando, que também funciona, hortas em pequenos vasos, se vendem em alguns varejos, nas feiras. Isso também começa a ajudar um pouco. Acho que a gente tem que trabalhar muito com isso. Tem que trabalhar, e isso é muito importante, com as crianças nas escolas. O ideal seria que cada escola pública e privada tenha uma pequena horta e as crianças trabalhem nela. Isso começaria a valorizar desde pequeno o que significa uma planta, como tratar dela e que significa uma criação de alimentos. Exatamente. Eu acho que isso seria um passo muito importante, começar a valorizar. Esta crise trouxe uma coisa que muita gente, homens e mulheres e crianças, estão na cozinha, porque as cozinheiras não estão. Então, de repente, com mais crianças em casa, com mais pessoas em casa, de repente, essa união na cozinha começou a ajudar um pouco para que a família entenda como não depende de um terceiro ou da senhora que está em casa, da mulher. Eu acho que isso ajudou um pouco, tomara que essa coisa continue. Isso seria algo também interessante para valorizar os alimentos. Mas estou consciente, temos que trabalhar todos os dias, ou seja, todos que produzem alimentos, de produtores grandes, pequenos, meios, agricultura familiar, todo mundo tem que trabalhar isso todos os dias. E nisso talvez ajude um pouco já no futuro, quando se começa a falar de uma rastreabilidade e comecem a existir códigos, ou como seja, ou pequenos programas, onde o consumidor possa ver através de um código quem produz. E através de internet, os celulares, veja, o senhor tal, XX, meu amigo que produz no campo. Interessante. Dematê falou de visitas, turismo rural, também é importante. Então, são todas as pequenas iniciativas que devem ser continuadas e espero que continuem. E isso vai ajudar para que a parte urbana entenda que são alimentos. Também se entendeu quando, vocês lembram, a greve de transportes. Greve de transportes parou e tiveram que negociar quando as cidades grandes, megacidades, ficaram sem alimentos. Então, isso também acho que foi uma coisa, uma campainha sonou, ou só, megacidades sem alimentos. Mas não quero chegar a esse caso que paremos novamente megacidades. Mas isso também tem que ser pensado, e aí vem a produção local, que é importante. E dentro da produção local, pequenas entregas, não só entregas com caminhões, sino pequenas entregas em motos, pequenas entregas a futuro, espero, em carros elétricos, pequenas entregas de alimentos, isso também deve ser valorizado, para um impacto menor no meio ambiente. Silvia, eu gostei, você no início disse que eu era uma otimista, incorrigível, mas você acabou mandando uma mensagem muito bonita e muito otimista, quando falou das crianças. Sim, porque as crianças, elas participando, como está acontecendo agora, ajudando na cozinha, na escolha, e essa conscientização, essa participação das crianças é transformadora. E é a oportunidade da gente valorizar o pequeno, porque eu acho que eu não vejo como não haver uma mudança de paradigma depois na pós-pandemia. Já está acontecendo. A gente tem que ocupar de uma maneira muito objetiva e muito partir para a ação por exemplo, nós vamos colocar, eu queria comunicar a todos os que participaram, que nós vamos juntar todas essas informações, mandar para o Dematê, para a Sílvia, publicar também um resumo de tudo que aconteceu e que foi questionado durante esse webinar, porque a ideia é levar isso para as políticas públicas, aproveitar que há uma entrada, vai ter o programa Bioinsumos, como é que o orgânico entra nas sementes, como é que será a questão da soberania. Isso é uma oportunidade que a gente não pode perder, que é agora. E eu adoraria poder continuar mais uma hora, a gente já estourou um pouco o tempo, e queria pedir para vocês as considerações finais e antes que a gente termine, e agradecer imensamente, foi um prazer enorme, ficaria conversando a manhã inteira aqui com vocês.
Dematê, você podia começar. Pois não. Obrigado. A Silvia, depois a Mônica. Só um breve comentário. Obviamente, tudo isso começa nas crianças. Então, vi também aqui o pessoal lembrando aqui da questão da educação, não é? Só para dizer que nós aqui estamos aqui no interior de São Paulo, em Ipeúna, né? Então temos uma série de relações com a prefeitura local. A Ipeúna houve um decreto municipal que declarou Ipeúna como capital nacional da agricultura natural. Simbólico, mas esse decreto, essa lei, ela cria uma série de organismos, né? Como, por exemplo, uma comissão municipal de agricultura, cria também a relação com as escolas. Então, a cada semana do ano, a gente faz uma série de atividades com as crianças para introduzir esse assunto. Tentamos já até mesmo pensar em colocar essas coisas na grade escolar das crianças, né, da rede municipal. Mas enfrentamos muita dificuldade, a gente não tem fôlego, braço para pegar com tudo isso, né? Mas seria fantástico se a gente conseguisse ter novamente aí governantes que pensassem um pouco nisso, tivessem um pouco essa concepção e fizessem esforços para colocar isso, por exemplo, nas escolas. Imagina, Bia, nós temos um problema seríssimo. As pessoas, elas saem por exemplo, os técnicos, né, saindo das universidades, sejam eles agrônomos, veterinários, ou tecnistas, engenheiro de alimentos, enfim, aqueles que estão relacionados a, digamos, a essa área do agroalimentar, né? Enfim, todas as profissões que, de forma ou de outra, biologia, química, enfim, que se relacionam com isso, mas eles não têm um mínimo de base dessas. Então, a gente tem que levar aqui 5 anos para pôr uma pessoa em condições de trabalhar, sabe? Leva 3 a 5 anos para essas pessoas que... É um desperdício de tempo gigantesco. Imagine se nós tivéssemos, né, que escolas trabalhassem isso no nível técnico, trabalhassem isso, obviamente, que as universidades trabalhassem um pouco disso mais no nível da formação superior. Pouquíssimas universidades começaram a ter alguma coisa, sabe? Geralmente disciplinas, como é que fala? Não são da grade, né, oficial, são disciplinas optativas, né, às vezes fazendo um pouco disso, mas é muito mais o interesse de um professor propriamente do que da concepção da universidade, né, ou das universidades. Então, isso ainda, a gente está um pouco distante disso tudo, mas gostaria de deixar aqui como uma questão final que, acima de tudo, eu acho que se a gente trabalhar nessa base, nós construiremos um futuro fantástico, e não leva tanto tempo para isso, não, né? Não leva nem mesmo uma geração para isso. Então, eu acho que é basicamente isso. Desculpa, não consegui, assim, para alguns eu consegui me corresponder aqui pelo chat, não consegui com todos, mas fico à depois a gente disposição, manda Bia, para você. para ver o que eu posso ainda continuar contribuindo. E finalizar agradecendo a você, a Silvia, a Mônica, né? Mônica. E toda a organização da Green Rio, e fico à disposição para outras oportunidades. Agradecer a todos os participantes aí, foi uma grande oportunidade e foi uma conversa assim, muito legal, muito interessante, uma vibração muito boa, e isso faz bem, né? Sobretudo no momento tão difícil que a gente está vivendo hoje em dia. A gente está online, mas está vibrando, né? Mesmo online. Com certeza. Com certeza. Silvia. Vamos lá, doutora Silvia. Bom, doutora Silvia, eu adoro ler o chat porque tem tantos amigos, então, abraços, amigos, amigas, está genial ver vários de vocês, estou achando fantástico. Então, ao mesmo tempo que abraço os amigos e amigas, Bia, obrigada, Dematê, foi um prazer, e Mônica, funcionou. Parabéns, estou muito contente, eu tinha muito receio, como sempre, eu sou pessimista. Agora, primeira coisa que eu gostaria que saia desta pandemia, redução da vulnerabilidade do Brasil. Vulnerabilidade de esgoto, vulnerabilidade de falta de água, vulnerabilidade de falta de educação. Lembremos que nossa educação, sobretudo a básica, é muito fraca. Nossa educação pública está com problemas. E vulnerabilidade das pessoas. Quando vejo que a Caixa tem 50 milhões sem CPF e coisas assim, e que tem outros 17 milhões que estão
Ou seja, para a gente ter um CPF normal, tem as pessoas, vocês entendem, é gravíssimo. Tem pessoas, produtores que estão na terra, agora vai ter acho que Senado ou o Congresso para regularizar a terra. Tem pessoas que não têm sua terra regularizada há anos. Tem alguma MP que roda em alguma parte do Congresso. Há anos. Então, penso, isso é muito grave. Isso são pessoas vulneráveis. E esta pandemia mostrou a vulnerabilidade de um Brasil com 210 milhões de habitantes. E isso é uma coisa que espero que não mostre nunca mais. Vulnerabilidade do nosso sistema público de saúde. Então, espero que isso passe. Uma coisa boa que estou gostando, sobretudo com os jovens, eles estão ficando mais solidários uns com outros. Espero que isso continue com a vacina. Espero que essa seja a vacina que continue. E se vimos alguma coisa de voluntariado e filantropia agora pela pandemia, espero que essa voluntariado e filantropia continue no futuro. Isso é importante, não só agora, mas seja um legado, ou seja, o que saia deste pós-Covid-19 que a Bia falou. E alguém mencionou aqui agroflorestas entre os chats. Então, esse tema também é muito importante, digamos, florestar, agroflorestas. Isto tem que ver com uma agricultura mais verde, que eu falava da ministra Isabel Teixeira, de Green Economy. E são temas que são muito importantes. Então, a pessoa que mencionou agroflorestas, que não lembro mais, passou o chat rápido. Parabéns, Bia, muito obrigada. Foi um prazer. Minha gata recebeu comida, deixou de miar. Vocês viram a coisa aqui tranquila. Nós temos preocupação com os animais. Então, abraços para todos, que tenham um bom fim de semana para todo mundo e muito obrigada. Nós é que agradecemos. A sua gata deu um toque importante. Ela fez uma boa trilha sonora para a gente. Ficou mais vivo. Manda lembranças para ela. Okay. Muito obrigada mais uma vez, Silvia, Dematê, um prazer enorme. Mônica, muito obrigada por pilotar com competência aí nosso webinar. Em breve faremos outro e mandaremos para todos que nos prestigiaram aqui com as contribuições de vocês, um resumo e as perguntas, os contatos do Dematê, da Silvia, nosso. E espero ver vocês muito em breve. E não vamos esmorecer, eu acho que um legado bonito também está sendo o que a Silvia mencionou. Acabou que ela foi a grande otimista aqui desse... Ironicamente, falou tanto, me provocou tanto, mas as mensagens otimistas ela trouxe também, e, sobretudo, a questão da solidariedade. Eu acho que isso está sendo muito visível e está sendo um legado bacana dessa freada de arrumação que essa pandemia deu em todos nós. Muito obrigada. Beijo para todos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Bia. Até mais. Mônica, você quer falar alguma coisa, querida? Só para lembrar algumas perguntas aqui do chat, algumas pessoas perguntaram sobre os próximos webinars. A gente vai divulgar no site do Planeta Orgânico, do Green Rio, a programação, que a gente vai fazer uma série com alguns atores, alguns players sobre a pandemia, o pós-pandemia, enfim. E também agradecer as pessoas que estão no YouTube, que a gente transmitiu ao vivo para o YouTube, e depois a gente passa para os palestrantes e para quem desejar o link também com a gravação, para que todos tenham, enfim. Perguntas, estamos sempre abertos a contatos e perguntas. E agradecer mais uma vez ao Dematê, a Silvia, a Bia e a todos que participaram no chat, ao vivo aqui com a gente ou pelo YouTube. Obrigada, Mônica. Obrigado, Mônica. Beijo para todos. Vamos em frente. Coragem. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.